Boa tarde, né? Sejam bem-vindas, né? Boa tarde. Então, hoje nós daremos... Boa tarde, Leila. Nós daremos continuidade ao nosso estudo, né? Deixa eu colocar aqui o PDF para nós. Ó, nós estamos no PDF, a página é 82. A gente está estudando a revelação, tempo e milagres do primeiro capítulo, né? Nós estamos no item 2. Nós já vimos o parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, e nós vamos hoje estudar o parágrafo 4 desse item, que fala de revelação, tempo e milagre. Então, eu vou começar a ler, e eu vou ler, acho que da metade para metade, porque ele é um texto, é um parágrafo bem grande, e eu acho que... O que vocês preferem? Querem que a gente leia inteiro e daí depois a gente volta pedacinhos, ou quer ir de metade para... que fica mais fácil de vocês entenderem? Eu acho que metade fica mais fácil para entender. Então vamos começar na metade e ver se funciona para nós. Vamos lá. Ó. Parágrafo 4. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. O processo de, entre aspas, subida, no processo de, entre aspas, subida, eu estou acima porque, sem mim, a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangê-los. Aí, ó, eu faço a ponte sobre essa distância, como teu irmão mais velho de um lado e como filho de Deus do outro. Vamos lá. Lembrando que o tema é revelação, né? O título do tema dessa lição que a gente está estudando é revelação, aí tem um tempo, milagre. Então, aqui a gente vai, na verdade, ele está tentando explicar a revelação, que a gente já estudou um pouquinho nas últimas vezes que a gente se encontrou. Ele falou também sobre a diferença entre revelação e milagre, e agora ele vai falar um pouquinho sobre o aspecto do tempo, ligando essas duas palavras. Aí ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. O que vocês entendem disso, gente? Quem é que está falando? Assim, se vocês fossem ouvir, quem é que estaria falando para nós? Leia, por favor. A Leila levantou a mão, né, Leila? Levantou, ela está de mão levantada. Então, vai ver que ela está brigando com o microfone. Vamos aguardar um pouquinho. Tá dando para ouvir? Agora sim, por favor. Então, todo tempo é o agora, né? Eu vejo dessa forma. E essa forma é onde a gente encontra com o Pai a todo instante, a todo momento, né? Eu vejo dessa forma. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse por mim, eu vejo isso quando eu estou nessa conexão com o meu ser. Se eu estou em silêncio, em uma conexão, não nem precisamente uma meditação, mas uma conexão, uma presença, na presença. Eu vejo dessa forma. Deixa eu só eu vou entrar aqui, só um instantinho só um instantinho, Leila, por favor, que a Sandra está entrando. Então, é uma questão
Olá, Alexandra, tudo bom? Ó, ninguém... Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, quando eu li, tá, isso aqui como a gente está estudando, né, é como se o Cristo, né, o Cristo íntimo de cada um. Então, eu entendo que quando você fala do ser, poderia se dar a ideia no sentido do aspecto divino, né? Então, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, o nosso Cristo íntimo, né, ou pela cristificação. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe, né? Então, é mais ou menos como você disse também, é assim que eu entendi. Daí ele fala assim, a declaração é mais significativa em termos de eixo vertical do que horizontal. Como é que vocês entendem isso? Lembra que a gente já falou, né? Porque se nós pegarmos um eixo, né, vertical com horizontal, forma uma cruz. Por favor, Neilene. Neilene. Saiu. E alguém entende o que é o eixo vertical horizontal, né? Eu cheguei a dar um... Como é que funciona isso? A gente já conversou, falou algumas vezes sobre o vertical e o que representa uma linha horizontal e uma linha vertical. A linha, eu estou querendo lembrar, que você já falou sim. É Deus, né? E a gente, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, que eu não soube explicar, né? Então, assim, a gente lembra que a linha... Oi, Thiago, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, estou na escuta aqui, tá, gente? Tá bom. Então, a linha horizontal é a linha da forma, é a linha do mundo físico, lembra? É o nosso tempo de vida, ou representando a nossa vida. Então, a gente tem, vamos dizer, nós nascemos, né, e temos um tempo de vida, né? Então, vamos supor, uma pessoa, ela nasce e ela vai ter um tempo, sei lá, vamos fazer uma analogia, né, um exemplo. Ela vai viver 80 anos, vamos supor que ela tivesse, né, pré-determinado. Eu não estou dizendo que é pré-determinado, mas para a gente entender isso, né? Aí o que acontece? Dentro dessa linha de vida dela, ela vai ter várias idades e vão ter vários acontecimentos. Então, ela vai ser criança, vai ser jovem, adulto, né? Uma pessoa mais assim, vai ficar mais ou menos, né, ter uma certa idade e um dia vai desaparecer. Né? Então, isso aí, né, dentro da linha, é o corpo dela passando por vários estágios de formas, né? Porque o corpo ele vai passar pelo processo do tempo. Porém, contudo, entretanto, né, além de tudo isso, para qualquer pessoa, existem os fatores que vão acontecendo na vida dela. Então, ela pode casar, ela vai trabalhar, ela pode ficar doente, ou seja, isso aí é a linha horizontal. Isso é a linha da vida. E dentro de uma linha de vida, existem muitas coisas acontecendo. Então, ele fala que a vida, né, por isso que a gente, né, fala que quando a gente nasce e morre, a tendência é repetir as mesmas coisas. Porque temos os aspectos psicológicos, tanto espirituais como egóicos, dentro de nós, tendência a repetir as mesmas coisas. Da mesma forma que, por isso que fala, o tempo não existe. Um dia da nossa vida, quando ele mudar completamente, mudou a nossa vida por completo. E vai mudar toda a nossa linha de vida, talvez numa próxima vida, não só nessa vida, como numa próxima vida. Então, a gente entende isso. Mas, para que isso aconteça, existe a linha vertical, que é a linha vertical e é o aspecto do ser, os aspectos que o ser busca, né? Aquela coisa, a ideia de que todos os aspectos, né? A paz, a tranquilidade, a serenidade, estar bem consigo, né? A alegria de ser, ela é como se, usando esses termos mais, né? Tivessem frequências. Então, conforme a gente observa essa vida, né, como foi falado, e tenta melhorar o aspecto interno através desse trabalho com perdão, conexão com o Espírito Santo, né? Usando aqui a ideia da linguagem do livro, né? Nós, o que acontece? A gente, é como se nessa linha vertical a gente subisse um degrau.
E só pelo fato de nós mudarmos de degrau, muda a nossa vida. Vocês entenderam? Daí por isso que ele fala assim, ó, daí ele fala assim, a declaração é mais significativa, né? Porque ele está dizendo primeiro assim, ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele está falando, não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto é mais significativo em termos de eixo vertical do que horizontal. Deu para entender o que ele quis dizer? Ou seja, ele também, vamos supor que, né, todos estivéssemos numa mesma linha, mas conforme se trabalha conforme a linha do horizonte, ou a linha vertical, assim, essa, como se fosse degraus, eu acho que fica mais fácil para a gente entender nossa mente. A gente sobe um degrau, naquele degrau, ou seja, né, existe outras informações, existe outras coisas para nós, que nós vamos vivenciar diferente do degrau de baixo, colocando que o degrau de baixo não seria mais denso. Então, é por isso que ele está dizendo, a diferença entre eu e ti é que eu estou nos degraus, ou nessa linha vertical mais acima. Deu para entender? Ou ficou dúvida? Do que a gente viu, do que a gente falou? Deu para entender, para mim deu. Tá. Daí ele fala assim, ó, no processo de, entre aspas, subida, eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. É como se ele tivesse indo nos ajudando com a presença, é que aí isso é uma viagem, daí, assim, não é uma viagem, mas é porque são duas interpretações, existe uma energia crística em tudo, em todas as coisas, mas nós também somos filhos de Deus, e essa energia crística está aqui dentro. Daí ele fala assim, no processo de subida, eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Deu para entender o que eu acabei de falar ou não? Tá? Alguém tem uma pergunta? Senão eu vou continuar lendo agora o resto do texto. Aí ele fala assim, ó. Eu faço a ponte entre essa distância como teu irmão mais velho de um lado e como filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação e eu torno que eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração, eu e o meu pai somos um. Mas há dois lados nesta declaração, em reconhecimento de que o pai é maior. Vocês lembram que existe três forças? Talvez para entender, porque ele está fazendo uma figura de linguagem, né, e dentro de uma ideia. Então, o que acontece? Lembra que tem três forças? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Então, quem que é? O Espírito Santo é aquele aspecto da voz por Deus. Ele seria o nosso guia, no sentido de nos ajudar, né, no trabalho do perdão, de nos orientar muito mais nessa parte, né, da mente certa e da mente errada. Depois, quem é? Tem o Filho, né, que é o aspecto do Cristo, né, e tem o Pai, que seria a ideia do Espírito. Então, é como se essas três, nós, na verdade, temos essas três forças dentro de nós, atuando aqui e agora. E cada uma delas, ela está dentro de nós e ela também existe fora de nós, no sentido cósmico, no sentido maior, né? Então, é como se é o macro, que é tudo, e o micro são representações de uma mesma coisa. Então, o que acontece? Esse aspecto aqui, né, no caso, eu entendo que é o Cristo dizendo, ó, eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão, porque, né, mais velho de um lado e como filho de Deus do outro. Ele está dizendo, né, que esse aspecto crístico, tanto interno quanto externo, ele faz esse movimento para nos ajudar nesse trabalho. Aí ele fala assim, minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação. Ou seja, na ideia de que a cristificação ela ajuda nesse aspecto da filiação. Que eu torno completa porque eu compartilho. Isso pode ser contradizer a declaração, eu e o Pai somos um.
Mas há dois lados nessa declaração, em reconhecimento de que o Pai é maior. Né? O Espírito, né, é como se, né, o Pai fica na ponta do triângulo. Deu para entender o que eu disse ou ficou um pouco difícil? Estou tentando explicar da forma que eu estou entendendo o texto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ficou compreensível? É isso que é importante, senão a gente tenta conversar de novo. Dedinhos? Pelo menos um... Deu? Sim, acho que ficou, Sara. Tá legal, então deixa eu botar os 5 aqui. Alguém gostaria de ler os 5 para nós? As revelações. Posso ler, Sara? Por favor, Fernanda. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior, mantendo o canal direto de Deus para ti aberto para a revelação. A revelação não é recíproca, procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. Legal. Ó, as revelações, né, a gente chegou a conversar no último encontro, né, são indiretamente inspiradas por mim, porque eu estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O que vocês entendem disso? Lembra, pensa aqui, né, nesse texto, e talvez nesse parágrafo, né, no último, as 3 forças que nós temos dentro, como se fossem coisas separadas, embora elas estejam aqui e agora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele fala assim, ó, as revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque eu estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim, eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. Conseguiram entender a ideia? É porque ele pode ajudar mais? Porque ele está mais próximo? Eu vou tentar explicar da minha forma. As 3 forças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem aqui e agora. Eles fazem parte de nós. Nós já estudamos né, fora daqui, né, em outros lugares. Então, é como se fossem... É toda a nossa parte, né, toda a nossa ideia superior, divina que nós temos, mas ela é como se Deus tivesse nos dado, tivéssemos 3 aspectos dentro de nós que têm funções diferentes, mas faz parte de nós mesmos. Talvez fique mais fácil falar dessa forma. Então, quem é? O Espírito Santo é aquele, ou é aquela, né? Como a gente às vezes fala que o Espírito Santo, muitas vezes, é o aspecto feminino, na verdade, né? Porque para um filho nascer tem que ter o positivo e negativo. O positivo e negativo vai ter que ter preto e branco, vai ter que ter o masculino e o feminino, ou seja, no sentido de energias e de forças aqui, tá? Para que se gere algo. Ou seja, para se fazer luz, há necessidade do polo negativo e do polo positivo. Senão, não se faz luz. 2 polos iguais, não há luz. Entendendo que o Cristo é o nascimento. Que é isso a ideia, a gente buscar o nascimento do Cristo dentro de nós. Nós temos uma semente crística. Então, ele está querendo dizer assim, as revelações são indiretamente inspiradas por mim. Então, é o aspecto íntimo, Cristo íntimo nosso. Porque estou perto do Espírito Santo. Aí ele fala assim, e alerta a prontidão, ou seja, estou pronto, né, para a revelação dos meus irmãos.
assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. Vocês entenderam isso agora? O que eu disse? É como se esse aspecto... Por favor, Nelilene. Hein, Sara? Oi. Meu Deus. Isso aí seria ele como intermediário entre Deus e nós? Eu não penso que todos os três aspectos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fazem esse intermédio, ou como diz aqui, eles fazem essa mediação entre o Deus, né, entre, na verdade, todo o aspecto, né, do macrocosmos, né, no sentido de pegando Deus como uma energia e consciência, né, ou seja, como todos somos filhos dele. Então, esses três aspectos. Dentro de nós, eles têm funções diferentes. E aí, no caso, o Cristo nosso, ele faz isso. É como se ele ficasse... Ele é o nosso irmão mais velho. Imagina, assim, um irmão mais velho, que já entende, já fez o caminho, né? Porque a gente tem o Cristo em semente, né? Dentro de nós, né? Mas tem o Cristo o Cristo cósmico, né? E ele conhece tudo. E aí ele fica do lado, como se ele ajudasse o Espírito Santo, essa outra força, e fica torcendo para que aconteçam essas revelações. Deu para entender? Vamos, já que nós estamos falando desse assunto, dentro da visão deste livro e da visão que você já tem um certo entendimento, Pai, como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo, é isso? É. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é a voz por Deus, né? A gente, normalmente, né, quando estuda fora daqui, a gente fala que o Espírito Santo é a nossa mãe divina. Certo. Pai e o Filho, Pai. o Filho é o Cristo. O Filho é o Cristo. E o Pai é o Espírito. Deus. O Pai é o Espírito. Deus, o todo. Deus, o todo, está acima disso. Ele é o Criador. Nós estamos falando... Tá. Imagina assim, que a gente ouve muito Pai, o Filho e o Espírito Santo e usa essas três palavras para fora. Existe né, como se fosse essas forças, né, no macrocosmo, né, mas elas tem dentro de nós. Cada um tem um pai e uma mãe no céu. Cabe a nós encarnar o Filho, não é isso? Que é o Cristo. A gente não tem um Cristo encarnado. Nós temos o quê? Uma semente crística. Mas se ela é ativada, ela funciona. Entendeu? Agora? Sim, o filho é a centelha crística, né? Sim. Tá. Então, é essa centelha crística que está falando aqui. É porque eu entendo nesse momento, né? Isso é o meu entendimento do texto, né? Que ele é como se as três aspectos dessa força estão aqui agora presentes dentro de nós. E cada uma, muitas vezes, nos ajuda. Quando a gente fala Pai Nosso que estás nos céus, a gente está falando para o nosso Pai que está no céu. A gente não vai falar Espírito Santo que estás no céu, Cristo que está no céu. Não é? Então, é o mesmo movimento. Embora o Cristo e o Espírito Santo estejam aqui agora também. Conseguiu entender agora? Sara, eu estou perguntando isso porque a gente tem uma visão católica, né, no passado, porque a minha educação foi católica. Depois que eu busquei a questão do espiritismo. Então, como que se fala? É para organizar mais a mente, entendeu? Porque às vezes fica, na minha visão, né, assim, Pai seria Deus, o Criador do todo. Filho seria o Espírito, o Cristo. Agora, Espírito Santo, eu ainda tenho a minha dúvida. Quem é o Espírito Santo? Então, é isso. É porque como o Espírito Santo,
né? É porque assim, vamos falar duas coisas. Primeiro, com relação ao Pai ser Deus e ser o Criador de tudo, isso é uma questão conceitual, né? Porque a gente entende, pode ser dessa forma dentro de nós, mas entenda que quando nós falamos de três forças, nós estamos falando do nosso Pai interior, entendeu? Ah, certo. Tá? Certo. Então, assim, não é que nós, por exemplo, fica mais fácil agora. Deus é Deus, Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Não quer dizer que a gente não possa falar Pai para Deus. Né? Consegue entender? Deus é Deus, Pai é Pai. E quem é o Pai? O Pai é o Espírito, a nossa mônada imortal. Aí não fala o Espírito aqui? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui o que a Alexandra escreveu. A Alexandra, ela está querendo, ela deve estar com o mesmo, assim, porque a gente vem de uma origem, né, que não é? Fala aí, Alexandra. Meu som não está saindo. Meu som não está saindo. Tá, falem vocês juntas. Uma de cada vez, por favor. Fala, Alexandra, depois a Nerilene continua a mesma coisa. Fala o que você entendeu ou o que você não entendeu. E também, gente, entenda o seguinte, né? Isso são interpretações, mas eu estou tentando explicar dentro de uma linha que fique mais fácil o entendimento, né? Porque os Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa é uma linguagem cristã. Tá? Então, entenda isso, né? Lógico que pode ter interpretações diferentes, mas vamos pegar num único ponto, vamos pegar a única forma de pensar, mas isso não quer dizer que ela seja a forma absoluta, mas para a gente entender os raciocínios e as conversas que a gente vai para frente. Botando que existe Deus. Deus é o quê? Tudo e todas as coisas, criador de tudo e do universo inteiro. Então, somos um com Deus, mas também somos Deus, porque estamos no mesmo, né, seio da criação. Entendido. Tá? Bom, criação, lembra que nós já estudamos isso. Tem no raio da criação, saem as três forças, as três primeiras forças. As três primeiras forças são representadas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não? Lembra? Isso a gente já estudou. Então, cada uma dessas, aí depois ela vem por desdobramentos, né? A gente já estudou, foi estudando. Quando nós chegamos aqui nesse mundinho físico de meu Deus, né, com esse corpinho, nós, né, nessa realidade agora, nesse momento presente, temos, comumente dizemos que temos 3% de consciência livre, né, capaz de ser ativada e colocar em funcionamento, né, através da autoobservação, com a prática do perdão, com tudo isso que a gente está conversando aqui, mas 97% da nossa natureza está engarrafada no ego, está presa no ego, né, porque a gente saiu de 3 e veio descendo, né, botando assim de uma forma para a gente entender, aquela escadinha que eu falei da linha vertical, no início, a gente rolou a escala abaixo. A gente está, entre aspas, no primeiro degrau da escadinha da vertical. Entendeu agora, Neilene, a ideia? Porque eu não sei se você estava... Porque eu acho que você deu uma saída. Eu estava ouvindo, eu estava fazendo umas coisas ali, mas eu estava... Tá, então, ótimo. Então, aí é isso. Cabe a nós subir a escada. Certo. Para subir a escada, nós vamos ter ajuda dessas três forças que estão lá conectadas com Deus, mas elas estão... nós temos elas em semente. Nos 3%, nós temos um pouquinho do Pai, um pouquinho do Espírito Santo e um pouquinho do Filho. Quando a gente ativa, nós nos conectamos a essas três forças. E essas três forças, né, cada uma nos ajuda nesse trabalho interno. Deu para entender agora? Deu. Agora, eu entendi que o Filho é a centelha crística. Sim. É certo. O Filho de Deus. Agora... o Pai, que eu sempre, quando falo Pai, eu lembro o todo, Deus. Eu não consigo ver outra coisa. Não tem problema. Assim, não é que não tem problema. Só entenda que nessa conversa... Aí,
esse entendimento seu que você está querendo passar aí, eu não estou captando. Então, porque é por conta da simbologia, porque para você, a palavra pai significa Deus. Então, você, por alguns instantes, vai ter que passar uma borracha nessa ideia, né, de que pai é Deus, para você entender a conversa. Mas não quer dizer que dentro de você, quando você esteja falando pai, você pode estar querendo falar com Deus, mas é que são quando você fala Pai Nosso que estás no céu, por exemplo, eu entendo que nós estamos rezando para o nosso Pai interno, porque todo mundo tem um pai e uma mãe no céu. Porque da mesma forma que a gente tem um pai e uma mãe aqui na Terra, a gente vai ter um pai e uma mãe no céu, os nossos verdadeiros pais. E a intenção nossa é nascermos novamente como filhos para estarmos de forma íntegra e completa com essas duas forças que estão lá, com o nosso pai. Por isso que a gente volta à casa do pai. Né? Mas quando eu entendi assim, quando volto à casa do pai, eu estou me referindo, eu volto para Deus, eu vim de Deus e volto para Deus. Isso, mas é que entenda, é que a gente vai ficar batendo, né? Eu estou tentando assim. Isso é uma coisa que você vai ter que, talvez, fazer separações na sua mente. Independente, você pode usar a mesma palavra com dois significados diferentes. Pois é. E para mim, Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Isso é o aspecto é a outra força. Do feminino. É o aspecto feminino. E o pai é o aspecto masculino. Masculino. Pai e filhos unidos, né, podem gerar o Cristo. Entendi. Essa ideia agora está batendo aqui. Entende? Voltar à casa do pai, né, a gente fala, é como se esse Cristo aqui, ele tem que nascer aqui, né, subir esses degraus, né, o nosso, né, subir esses degraus para voltar à casa do pai. Aí, voltar à casa do pai, a gente meio que tem uma ideia que fosse uma casinha ou algo assim, mas provavelmente é uma coisa dentro da eternidade. É nossa essência se expandindo. Isso, na verdade, nossa essência se conectando e se criando e se tornando cada vez mais perto daquilo que ele veio ser, que é um ser. Ou seja, chegar no final e ter o seu espírito. Entendido. Ou seja, como se fosse, a gente fosse encarnando essas forças. Eu sei. Não entendi, Sara. Eu queria ter esse entendimento. Agora eu captei o que você está passando. São duas forças, né? Não, eu captei agora. Mas é importante essa conversa. É porque, às vezes, eu nos estudos, não só aqui, mas nos estudos lá, usa muito esse termo Espírito Santo, né? E até a Igreja Católica usa, mas é uma visão diferente, né? E nós, devido ser educado da Igreja Católica, a nossa visão continua sendo, e às vezes o diálogo não bate, entendeu? O entendimento não bate. Agora, porque tem um significado para cada lugar. Estou falando das forças. Isso, estou falando de força. É lógico que se você, às vezes, vai numa organização que fala do Espírito Santo, pode ser até que tenha uma imagem de Espírito Santo, né? A gente até tem a pomba, né, que é uma das representações do Espírito Santo. Isso mesmo. Pessoal, entende? Né? Não quer dizer que não possa representar, na verdade, isso mesmo. Assim, no sentido que a gente entenda, quando olha uma pomba naquele jeito, que ele está falando, o símbolo está dizendo, é o Espírito Santo. Aí cabe a nós entendermos, para nós, a melhor forma de nos conectarmos a essa força. Então, o Espírito Santo, por nós termos uma língua com gênero, o Espírito Santo, para nós, forma uma ideia masculina. Isso mesmo. Mas agora, se fosse em uma língua, outra língua, a gente só falaria o Espírito, ele não tem gênero. É Spirit, né? Não tem o O nem o A. Não é espírita nem espírito, né? Tem é neutro. Então, aí é uma força. Então, por isso que é um Espírito Santo, né? Essa entende? É que a gente também tem um problema com o espírito, porque o espírito a gente pensa que espíritos são aquele pessoal que trabalha em, né? Que
que vem alguém, que alguém recebe. Não, o espírito aí é o aspecto divino dentro de nós. Não tem, não entendi. tá? É só para a gente ver, porque para nós, às vezes, é difícil mudar o gênero dentro da nossa mente. Uhum. Às vezes como o Espírito Santo, por exemplo, podia ser uma força mais feminina, mas fala espírito, né? Entende? Mas é por conta de que a nossa língua tem gênero. Algumas outras, dependendo da língua, não tem. Aí fica mais fácil de entender, assimilar. Não é uma aceitar, né? Mas fica mais o entendimento, né? Que nem fala no inglês o eu e o self. A gente não tem a palavra self. E self seria mais do ser do que do eu. E às vezes a gente usa o eu no sentido do ser. Muitos autores usam o eu como ser, né? O eu maior, o eu autêntico, porque a gente não tem essa palavra self que tem no inglês. Deu para entender agora? Então é por isso que eu estou explicando. Entendido. Tá? Entendido. Deu para entender, Alessandra? Aí mudou aí a... Tá. Não, é importante conversar. Lógico que isso é uma parte disso, é a minha compreensão, gente. Não quer dizer, isso não é a verdade absoluta. Eu penso que cada um depois pega para si e olha, e a gente vai estudando. Daqui a pouco pode vir outras informações mais claras para todos nós aqui. Tá bom? Entendi. Obrigada. Ô, Leila, você tinha levantado a mão. Por favor, se você quiser falar. Sim, eu levantei a mão porque quando eu ouço, né, essa parte do Espírito Santo, Pai, Filho, então dentro de mim, eu sinto muito forte assim, Pai nosso que está em mim e em todo o universo, está em tudo, que eu saiba honrar o vosso nome, do Pai, o do Cristo e do Espírito Santo, que é esse nosso lado divino feminino, né? Então, quando vocês estavam compartilhando, me veio muito forte isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É muito legal, ficou bem legal. E aí a gente vai entendendo também aquilo que falam, né? Que a gente deve honrar pai e mãe. A gente pensa que é honrar pai e mãe da terra. Não quer dizer que a gente não deve respeitar os nossos pais, cuidar deles, ter, né, o carinho e afeto por eles. Mas é honrar pai e mãe do céu. E a gente está separado deles, né? Eles continuam lá, mas a gente tem que se tornar filho realmente, né? Nós temos em semente aqui. Conseguiram entender agora? Sim. Tá? Então né? Então é o honrar pai e mãe do céu. Né? O ego pegou essa frase, né? E transformou em uma forma material. E aí mas é também a questão de momento do espírito, né? Quer dizer, o ser, quer dizer, é muito mais fácil você entender honrar pai e mãe da terra, né? Do que essa visão que você passou aí agora. Certo? Porque é o momento do espírito. Anos e anos e anos e anos, anos e anos atrás aí, nós não tínhamos nem esse entendimento em outras reencarnações, né? E esse amar pai e mãe, ele vem de muito tempo, desde o Cristo, né? Mas para a gente ter esse entendimento mais amplo agora do que amar o pai e mãe, nós estamos começando a entender agora, né? Sim, nesse sentido mais por isso amplo. que eu vou te falar, ninguém vai a mim senão pelo pai, né? Ninguém vai ao pai senão por mim. Daí eu falo assim, é o pai do céu, não tem outro pai. Consegue entender? A gente vai entendendo que é um equívoco, né? Por isso que fala que a gente tem uma mente errada, né? Essa mente errada, ela já tem isso há muito tempo, né? A gente pegar historicamente, aí que a gente consegue ir para trás, como eu sempre digo, 3.000 anos, a gente já está adormecido e não honra pai e mãe. Aí nós pegamos a ideia do honrar pai e mãe e acabou que virou uma coisa do mundo da forma. Né? Entende? Assim, entenda aqui que eu não estou falando que a gente não tem como filho, no sentido de como saímos da barriga da nossa mãe, temos um pai, que a gente não possa ter afeto e amor por eles e fazer o melhor por eles. Mas lembra
que nessa vida aquela mulher é nossa mãe, mas em outra vida ela pode não ser a nossa mãe. E aquele homem nem ser o nosso pai. Então, quer dizer, por isso que a gente começa a entender que nosso pai e a nossa mãe da terra são só nossos irmãos. Não é, assim, muito fácil de aceitar isso, mas é isso aí. Só existe o pai e a mãe no céu. Ou seja, é uma frase muito ampla, e não só essa frase que está na Bíblia, que está escrita, iria ter um significado muito mais amplo do que a gente pensa, né? Com certeza. Muito, muito mais amplo. Você deu uma visão mais ampla para esta frase, né? Um entendimento maior, né? É isso aí que você falou, o que nós sabemos amar pai e mãe, né? Dessa e outras vidas, mas também essas duas forças que nos criou. É que se a gente não honrar essas duas forças, aí aquela frase, a gente não volta para casa do pai. Entendi. Entendeu? Uhum. Faz parte do protocolo, entre aspas, né? Então a gente vai, ó, pensa bem, vamos pegar, né, a ideia, Pai nosso que estais nos céus, né? Aí a gente lembra dessa linha vertical, não tem? Lembrando que a gente fez uma analogia que a linha vertical fosse como se fosse uma escada, que fica mais fácil na nossa mente, né? Daí, ou seja, que estais nos céus. Então a gente, né? Aí, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, daí a ideia, né? Os céus ao nosso reino, né? Aqui e agora, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso reino. Venha a nós. Peraí, gente, ajuda aí, que quando é assim, que sou Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tua vontade. Aí o que acontece? A tua vontade aqui dentro. Não? Entende? Aí a gente vai entendendo a oração. Então, nessa hora, conectou com o quê? Com o seu pai interno. Não quer dizer que Deus não está em ação nesse momento, que ele não está aqui presente. Mas é uma forma da gente, porque nós somos ao mesmo tempo um e somos tudo, todas as coisas. Nós somos um no aspecto, somos um filho só, né? No sentido, nós somos uma criação de Deus, nós somos um filho de Deus, nós somos uma essência de Deus, uma mônada de Deus, certo? Temos possibilidade de ser um como um pai. Então, é isso. Então, nessas horas, nós nos reconhecemos como espírito, como um ser divino, e nós nos conectamos a essa parte que faz parte de nós, quando a gente faz essa oração, né? Porque a gente está pedindo a essa força, né, nossa mesma, que nos ajude, que venha a nós. Então, às vezes, que como para nós Deus ainda também, eu penso que muitas, né, é uma palavra masculina, né, porque a gente tem uma formação católica e Deus é um homem barbudo, sentado em algum lugar, e bababá. Então, para nós, às vezes, né, a gente fala Deus, ela tem, então por isso que às vezes o pai fica confuso nisso. Deu para entender? Mas também penso que se quiser entender que Pai nosso que está no céu é o Deus de tudo, todas as coisas, e isso funcionar para quem faz a ação, perfeito. Entende? Não, entendi, mas eu gostei desse entendimento aí, que eu não tinha esse entendimento, eu tinha um outro entendimento. Que também surte efeito, mas quando você se aprofunda, né, principalmente a gente que está nessa questão do conhecimento quântico, das energias, essa visão totalmente diferente, né, do todo, esse entendimento, ele se acopla mais, ele encaixa melhor, né? Encaixa melhor, entendeu? Sim, eu entendo. Legal, não gostei. Obrigado, Sandra.
Deixa eu botar mais um pouco, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Peraí, deixa eu botar mais para cima. Ó, o 6 também eu vou ler de pedacinho, porque ele é bem grande, ó. O milagre minimiza a necessidade de tempo. No plano longitudinal ou horizontal, aí lembra que tem anelo, horizontal é uma linha, né? O reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. Vamos lá. O milagre minimiza a necessidade de tempo. Aí talvez a gente consiga entender melhor porque a gente precisa perdoar. Alguém gostaria de explicar esse pedacinho? Por que que ele minimiza? Gente, milagre minimiza. O milagre, a função de usar as ferramentas do perdão é que esses milagres comecem a acontecer de instante a instante, de momento a momento dentro de nós. Então, o que acontece? Conforme a gente vai trabalhando com perdão, a necessidade de tempo diminui. Por quê? Porque nós eliminamos coisas, traumas, tragédias, né, de dentro de nós, como a gente costuma, às vezes, falar dentro do próprio Ho'oponopono, se foram memórias. Porque se a gente não elimina ou se não, né, não tira alguma desses traumas, tragédias e raivas, egoísmos dentro de nós, na outra vida eles vão vir junto. Por isso que é o tempo. A gente já entende, né? Nasce, morre, a tendência é repetir sempre as mesmas coisas, fatos e acontecimentos, né? Então, o que ele está dizendo assim? Se a gente começa a trabalhar com o milagre, ele minimiza o tempo. Minimiza o tempo de quê? De sofrimento, porque enquanto a gente não fizer o que tem que fazer, nós vamos continuar sofrendo aqui nesse mundo. Desse jeito que a gente vive, inconsciente, cheio de sofrimento. Aí ele fala assim, no plano longitudinal, ou seja, na linha do horizonte, né, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Porque no plano da vida, nessa vidinha que a gente vive aqui, mecânica, da diária, né? O que a gente vê? Só vê sofrimento. Então, por isso que parece que quando a gente só está com a mente errada, quando o ego só está presente, quando a gente só vive no mundo das ilusões, né? Estamos nesse mundo aqui, né? Andando por aqui, comendo, dormindo, trabalhando e fazendo as coisas, mas o que acontece? Nesse plano horizontal que a gente vive aqui, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Porque como nós, nesse mundo da forma, nesse mundo da ilusão, nós não nos reconhecemos como os filhos de Deus, um com o outro, nós não nos reconhecemos como irmão, parece que é sempre sofrimento. É sempre difícil. Deu para entender? Deixa eu só terminar aqui, eu te chamo. Contudo, o milagre, daí é esse milagre que a gente está usando através do perdão, né? Acarreta a passagem repentina da percepção, ou seja, a gente sai da linha da forma, sai desse limbo e vai para o vertical. Passamos a olhar o próximo como quem? Nosso irmão. Ele não é mais um desafio, ele não é alguém que a gente tem raiva, ódio. É alguém que a gente pode sentir compaixão, compreensão, né? Que a gente sabe que, né, todo mundo tem probleminha com a insanidade, probleminha na mente. Mas vai ser diferente a nossa visão. Por favor, Nelilene. Gostei demais dessa última explicação aí. Legal, hein? Do mútuo estado de mente, do horizontal para o vertical. Quando ele fala aqui, é bem aqui, ó. Isso que eu te perguntar. Quando ele fala aqui, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação, está falando dos nossos irmãos, das pessoas que... Quando ele fala membros da filiação, é porque nós somos filhos de Deus.
A gente não Fala se de reconhece todo, do como reino filho vegetal, de Deus. animal, de todos os Hã? seres que nós estamos. Está falando do todo, né? Todos os seres, né? É porque como nós vivemos no mundo da separação, lembra, né? No mundo da separação é a sensação de falta da presença de Deus em nós, certo? Então, como a grande maioria de nós vive na mente errada, vive maquinando, vive iludido, perdido em seus pensamentos, não conhece, não vê o próximo, e nem a si mesmo. Porque quando a gente está dormindo, a gente não se lembra quem é. Quando a gente não lembra quem é, não pode ver o próximo também. Então, é isso que ele está dizendo. Entendeu? Aí, quando ele fala que introduz o intervalo, quando a gente começa a se reconhecer como filho de Deus, né? E começa a olhar dessa maneira, dessa nova visão, nós vemos o Filho de Deus no próximo. Quando nós não estamos nesse estado, ou não buscamos esse estado, nós só vemos o ego do próximo. Por isso que ele tem problema. Porque o ego com ego vai dar o quê? B.O. Sofrimento, dor, amargura, xingamento e mais coisas assim, né? Ai, meu Deus do céu. Não é assim? Pelo menos o movimento interno nosso é desse jeito. Me livre desse estado de espírito. Mas agradece, porque nós já entendemos que existe uma forma de não ficar assim o tempo inteiro. Já melhoramos bastante. Já. Graças a Deus. Aí eu vou colocar aqui para ver se a gente consegue terminar esse parágrafo, ó. Peraí, que eu... Intervalo. Ó. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador, né, como quem recebe, emerge mais adiante no tempo do que teria um estado de outra forma. Pensa no seguinte: eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu convivo com ela, e eu odeio ela. Quem eu tô falando, quem eu odeio, né? O eu já é o eu mesmo, né? Vamos supor, né? Aí eu justifico porque ela isso, porque ela aquilo. A gente sempre, quando odeia alguém, a culpa é dela. Nunca tem nada a ver conosco, né? Vamos supor assim. Aí a gente se dá conta disso, a gente aprende isso que nós estamos aqui. E aí você se dá conta de que sentir ódio de alguém, seja dela ou de qualquer outro, é ruim para você. Aí você pensa assim, eu vou ter que trabalhar no perdão, porque eu quero sentir paz de Deus. Né? Então, o que acontece? Quando você faz esse movimento e buscar isso, quando você começa a doar o seu perdão ou buscar esse perdão, aí acontece assim, ó. Isso introduz um intervalo do qual tanto o doador como quem recebe, ou seja, quando a gente vai fazendo essa ação, né, emerge diante do tempo do que emerge mais adiante do tempo do que teria um estado de outra forma. Por quê? Porque quando eu perdoo e eu realmente perdoo, eu termino aquilo dentro de mim, eu cortei laços com aquele ódio, com aquela pessoa. A gente mudou a nossa linha de tempo. Porque, às vezes, aquele ódio que eu tinha dela, ou, né, eu podia mais para daqui a pouco eu matar ela. Conseguiu entender? Matá-la, né? Eu acho que é. Então, é isso. Aí a gente vai se dando conta, né? Daí ele fala assim, ó. O milagre tem, então, a prioridade única de abolir o tempo. Por isso que quanto mais milagres a gente procura fazer, menos sofrimento a gente vive, porque o tempo para nós, da forma como a gente sente ele é sofrido. Aí ele fala assim, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva o milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Ou seja, o perdão. Né? Aí deixa eu só terminar aqui esse pedacinho, Tiago, eu já te chamo, né? Que eu acho que está terminando aqui, ó. Aí ele fala assim, ó. Isso, através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. O milagre encurta o tempo, colapsando assim, eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Por favor, Tiago. Ô, Sara, primeiramente, boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Tá, legal. Então, no caso aí, a explicação assim mais, como é que eu posso citar o termo? Mais fácil assim, de entender assim, eu assumo o estado de perdão, o milagre aconteceu já dentro de mim. Para a realidade mudar aqui fora,
dentro já mudou, quer dizer que fora vai mudar também, é isso que eu entendi, será? Não, mas é por isso que fala aqui, ó, o milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. É mais ou menos muito semelhante, né, para a gente não entrar fora do contexto que a gente está aqui, é a mesma história que o Dr. Joe fala, crios, né? Ou seja, quando a gente vai fazendo esse processo, nós podemos colapsar, mudar a nossa linha de tempo, mudar tudo, por isso que muita gente, né, no próprio workshop dele, a pessoa não enxergava, volta a enxergar, não ouvia, volta a ouvir, né, eu tinha sérios problemas, às vezes problemas emocionais, problemas até, né, dentro de si, depressão gravíssima, tudo, e a pessoa se cura, porque ela fez isso dentro dela. Ela olhou para aquilo e aí ela conseguiu, ela para o tempo. Isso é colapsar o tempo. É o tempo da mente, essa mente que conversa, essa mente ansiosa, ela para, e aí fica o momento presente. Quando existe o momento presente, colapsa. Deu para entender? Não, eu entendi, né, tipo assim, fazendo uma alusão, é por isso que eu consigo ver, tipo, eu vejo atualmente a vida de muitas pessoas que seguem esse princípio, não do curso em milagres, né, mas segue esse princípio de se tornar uma outra pessoa, né, esquecer o passado, focar no momento presente, confiar, entregar. Por isso que eu vejo as pessoas mudando de vida assim, ó, parece que do nada. Sim. Pessoas que, exemplo assim, né, lido com um tipo de pessoas, vocês já sabem já, pessoas que estavam procurado para ser assassinado, etc. Tipo, não tem mais, mudou a realidade dela, entendeu? Isso. Só que ela focou no agora. Focou no agora, dentro dela internalizou isso aí, amor, perdão, tipo, tudo muda na vida dela, entendeu? Sim, da dela e de qualquer um. Essa é a explicação, tipo, é como se eu fosse entrar numa outra realidade paralela. É que, na verdade, a gente pegando o exemplo que a gente estava conversando, né? Você chegou um pouquinho depois, né? Que na linha vertical, imaginando essa linha vertical como uma escada, a gente subiu 1 ou 2 degraus, e dentro daquele degrau, né, como se tornasse uma grande plataforma, né, dentro do próprio cosmos, existem outras informações, existem outras coisas. E botando que como a subida fosse algo melhor, né, ou superior, ou melhor, ou mais, né, melhora o nível. Ô Sara, deixa eu fazer uma pergunta, né? Vocês que têm mais experiência do que eu, né, no caminho. E pra gente, é difícil, meu, no meu caso, tá? E pra gente aplicar isso de verdade, sabe? De coração, entendeu? É isso que é difícil. Porque, por exemplo, né? Eu vou citar alguns nomes aqui que não é citado. Por exemplo, eu gosto muito, Thiago, uma coisa minha pessoal, tá? De assistir palestras, por exemplo, vocês já ouviram falar do Bashar já. Todo mundo já ouviu falar já. Eu gosto muito das palestras dele, beleza? Vocês já ouviram falar. Ele fala muito disso daí também, que existe bilhões de realidades acontecendo a cada piscar de olho que eu dou. Se eu mudo dentro de mim a situação, aqui fora vai mudar. Ele explica até aquela teoria do espelho, né? Até do livro do Miguel lá, do espelho nevoado, né? No começo aqui ele fala do espelho nevoado, entendeu? Eu não estava vendo que eu estava refletindo no mundo, entendeu? Mas, tipo assim, o ego meu ele é tão grande que, meu, para confiar nisso 100%, não sei se você entende, né? Eu tenho que aplicar, entendeu? Fazer meditação. Não, é que assim, eu vou, né, daqui a pouco mas eu vou te explicar o seguinte, você, assim, dentro daquilo tudo que a gente anda conversando aqui, penso que você já entendeu muitas coisas, né? Então, falta colocar uma ordem, né? A ordem é o quê? Você realmente, às vezes, é que cada um aprende do seu jeito, mas às vezes ter um caderno para você colocar algumas ideias, alguns pensamentos. O que eu gostaria que tivesse na minha vida? Sei lá, tem gente que tem problema para acordar cedo, porque, né? E sabe que precisa acordar cedo, porque às vezes tem que trabalhar, ou porque tem coisas que sabe que vai ficar melhor a vida dela se ela acordar um pouco mais cedo. O que ela tem? Ela tem que mudar o hábito. Ela vai ter que começar devagar a ir para a cama mais cedo, contrariada. E daqui a pouco esse hábito voltou. Então, assim, o que eu penso, o que eu faço comigo, coisas pequenas, você começa com pequeno, qual coisa que eu gostaria de ter na minha vida agora que seria importante? Sei lá, ver o sol nascer. Eu teve uma época que eu acordava, né, porque eu moro à beira do rio, né, para mim é só andar ali, né, não ter que fazer muita coisa, né,
eu ia ver o sol nascer. Muitas e muitas vezes. Acordava, e daí depois do sol, eu acordava e aquilo foi muito bom para mim. Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que para mim, não me custava, porque eu tinha todas as condições de fazer isso, né? Mas talvez é porque a gente precisa alimentar o ser de alguma forma. Então, a gente começa com pequeno, gente. Eu, pelo menos, penso que a gente começa com pequeno. Qualquer um, né? Porque são só 3%, gente. Então, o que seria bom para eu começar ou colocar na minha vida que alimentasse o meu ser agora? E isso, muitas coisas, tem a ver com o mundo da forma. E, às vezes, por exemplo, assim, não, eu preciso, talvez, colocar um pouco mais de prática. Então, eu não consigo fazer... Nós temos as práticas de 15 minutos. Se nós passarmos uma semana fazendo uma prática de 15 minutos, e legal é, às vezes, começar no mesmo horário, no mesmo lugar, assim, porque aquilo vai... Porque daí a gente lembra. Porque a gente é mecânico nessa parte, né? Vamos supor, tal dia, tal hora, sei lá, todo dia, 5 da tarde, eu vou parar e vou fazer essa prática aqui 15 minutos. Começar de um jeito. 15 minutos a gente não sabe que não resolve, mas isso cria uma diferença aqui dentro. Porque daqui uma semana, por exemplo, isso, às vezes até menos, todas 5 horas você vai lembrar. Então, você alimentou o seu ser. É isso, a gente tem que burlar a mente. Porque ideias e coisas, vontades maravilhosas, mesmo que a gente vai entendendo e compreendendo as coisas, elas existem. Mas a gente não vai abraçar tudo de uma vez. Então, eu costumo me agendar e pensar assim, como que eu alimento o meu ser? Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de alimentar o ser. Então, toda sexta-feira eu busco vir, né? No caso, eu tenho que vir mesmo, mas né? Vocês buscam vir aqui porque vocês estão se alimentando com algo que é bom para vocês, como é bom para mim. Então, é isso. Então, isso é uma forma de alimentar o ser, né? Às vezes, os nossos encontros fora daqui, né? Também é uma forma. Mas a gente não pode viver só de encontro. Tem outras coisas. Às vezes, pegar um livro e estudar, que seja uma página por dia. Tem que fazer prática, tentar lembrar. Mas isso é que se a gente pega a lista de todas as nossas obrigações, como a gente enlouquece. Porque não vai dar conta. Então, a gente coloca um pouquinho, porque um pouquinho de alimento, a gente, né? Por isso que fala, né? Qual o nosso de cada dia dás-nos hoje, né? No próprio oração do Pai Nosso, fala isso. O pão nosso é isso. A gente pede a orientação ao Pai e pede esse pão nosso, e esse pão nosso vem através da nossa ação. Ele pode vir, às vezes, num momento de oração, né? E ele nos abençoa com a paz, mas a gente tem que viver a vida, gente. A gente vai viver nesse mundinho da linha horizontal. E aí, viver na linha horizontal é burlar o sistema. E falou ali alguma frase, né? Se eu estou vivendo nesse mundo aqui da matéria aqui, é tudo muito demorado. Aí até citou ali exemplo ali, ó. Se eu conseguir entender esse princípio, eu avanço milhares de anos aí, falou. Milhares, e tira milhares de sofrimento. E pode, lógico que às vezes nessa existência que a gente está aqui, nós todos aqui, pode ser que a gente não consiga ir, né? Mas com certeza a gente vai mudar a nossa vida na próxima. Talvez esse ensinamento chegue mais próximo, a gente se sinta mais, ter o ser mais presente de alguma maneira. A ideia é essa. Pelo menos é a minha, né? Não, tipo assim, tem uma coisa, né, que vocês aqui, que a gente tá toda sexta-feira junto praticamente, eu assumo vocês, né? Parece que, o tempo todo carregando aquela sensação ruim que eu carregava naquela vida que eu tinha, entendeu? E eu ainda não consegui sair disso. Eu sempre lembro isso fica um tempo. Demora, mas você já reconhece ela. Eu sempre lembro da Sara me falando, filho, você precisa se perdoar mais, cara. Porque chega de noite, eu falo, eu não pratiquei nada, velho. Entendeu? Tipo, do que eu tô aprendendo, entendeu? Mas, enfim, né? Só para... É que no início, é que a gente vê a luz, oh, maravilha. Mas aí, para manter essa luz, ou entender melhor a luz, a gente vai ter que estudar um pouco, buscar um pouco de informação, vai ter que praticar, para que aquilo vá se encaixando, para a gente entender um pouco, porque no início é assim mesmo. Eu, pelo menos, penso, né? E esse início, ele pode demorar, dentro de uma linha, um tempo, né? Entendi. Não, beleza, isso mesmo. Tá bom? Obrigado.
Então, a gente está encerrando aqui, Não. né? Eu agradeço a presença de todos, né? Desculpa o atraso, gente, mas estamos juntos, sexta-feira que vem tô aí. Hoje tá Tá bem puxado o legal. dia. Joia. Tá bom, um grande Valeu. abraço Tchau, e muito obrigada pela Abraço para presença. todos, fiquem com Um Deus. abraço. Tchau, pra Grande vocês. abraço. Tchau, meninas. Tchau. abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau. Cláudia. Gratidão, Tchau. Sara. Eu que Obrigada. agradeço. Tchau. Gratidão.